Bom dia, ouvinte do podcast Professor Praquelli. Hoje eu falo sobre Javier Milei. É o terceiro podcast consecutivo sobre o novo presidente argentino. E hoje eu vou tratar da economia argentina que vem por aí. A economia mundial convive com um processo de desaceleração global, em que o PIB cresceu 13,5% em 2022 e deve registrar incremento de 3% no corrente ano, e o FMI projeta um avanço de 2,9% para o exercício de 2024. Os números constantes deste podcast foram levantados no World Economic Outlook, o panorama econômico mundial do FMI, em sua última edição divulgada no mês de outubro do corrente ano. Em nível regional, o PIB da economia da América do Sul registrou um incremento de 4,1% em 2022, desacelerou a seguir e deve destabilizar o desempenho com um crescimento do produto da ordem de 2,3% em 2023 e, de novo, 2,3% em 2024. Com esse pano de fundo, a Argentina vem alternando números de avanços e quedas para o desempenho do PIB. O produto cresceu 5% em 2022, recuou no corrente ano em menos 2,5% e tem o seu comportamento projetado de um incremento de 2,8% para 2024. O grande problema da Argentina de há muitos anos é a inflação e tudo o que acontece a partir daí. Eu escrevo sobre a Argentina desde a Guerra das Malvinas, no início da década de 80 do século passado. Como economista da FEE, eu escrevi para uma revista técnica de Buenos Aires sobre a economia argentina e sobre a transição dos governos militares para a democracia. Em 2001, a editora La Ley de Buenos Aires publicou um livro em que eu escrevi o capítulo 10 sobre o conteúdo dos 10 anos do Mercosul. A obra, intitulada Derecho Vigente del Mercosur, foi coordenada por Luiz Stope e Jorge Reyes. Naquela época eu participei de diversos programas no rádio e na televisão sobre a inflação argentina e os programas de estabilização pela Casa Rosada. Lembro de um que eu contracenei virtualmente com o próprio Domingos Cavallo. Pois a inflação registrada na Argentina no ano passado foi de 72% ao ano. O FMI projetou a inflação de 121,7% para o corrente ano e 93,7% para o ano de 2024. Os problemas da inflação, da taxa de câmbio, as negociações com o Fundo Monetário Internacional têm mais de 50 anos que eu acompanhei de perto. A Argentina lançou diversos planos para reverter a conjuntura, mas nada deu certo. Agora, com Javier Milei, tudo volta ao ponto de partida da crise. Eu lembrei que as relações com o FMI convergiram e divergiram em muitas oportunidades. E eu escrevi e fiz comentários para a BBC de Londres e para a Rádio Suíça Internacional a propósito do tema. Depois da minha aposentadoria, às vésperas da pandemia, eu reduzi as minhas análises sobre a economia argentina. Nesses 50 anos, a experiência se repete e eu achei que, em função da idade, eu deveria me concentrar numa atividade. Todavia, com a chegada ao FMI de Kristalina Ivanova Georgieva, 69 anos, uma política búlgara com formação em economia, eu voltei atrás e voltei a monitorar o interface do Fundo Monetário com as autoridades argentinas. Para o entendimento do leitor e para o entendimento do ouvinte do podcast, Kristalina foi vice-presidente do Banco Mundial no período 2017-2019 e atualmente é diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.
O que me chamou a atenção foi que ela se comportou de forma diferente com as autoridades de países sobre programas conjuntos com o fundo. Ela se mostrava receptiva a endossar programas econômicos nacionais. Quando eu percebi que o FMI parecia estar mudando com Georgina, eis que passei a monitorar a convergência dos interesses da Argentina e a gestão implantada pelo fundo. Daqui do meu estudo em Porto Alegre, eu pensei que poderia estar enganado e o que caso argentino rumaria para o comportamento comum. Nesse interim, para minha surpresa, surgiu a figura do Papa Francisco em cena. Até onde eu entendi, o Papa e Georgina programaram uma atividade com autoridades econômicas argentinas em pleno Vaticano. E a partir daí eu percebi uma certa normalidade no relacionamento do ministro da Fazenda argentino com o FMI. Contudo, é preciso registrar que a interface Cristalina Georgieva e Sérgio Massa eram uma faceta da problemática argentina. A crise econômica existe, tem décadas e se mantém até hoje. A inflação está enraizada no país. O câmbio é um tema recorrente nos argentinos. Programas de estabilização se sucederam, mas a crise só se reforçou. E essa é a conjuntura que aguarda Javier Milei. Ele vai enfrentar inflação anual de 140% ao ano. Queda do PIB da ordem de 2,5% em 2023 e taxa de desemprego de 7,4% na volta de esquina. O que os argentinos podem esperar de Javier Milei frente a essa conjuntura extremamente adversa? Por trás das suas frases que cativaram o eleitor argentino, há um receituário coerente para estabilizar a economia? Bem, conforme prometido, eu apresentei a conjuntura econômica neste podcast. No quarto e último da série, eu vou analisar o receituário que o próximo presidente pretende pôr em prática a partir do dia 10 de dezembro vindouro. Bom dia, ouvinte do podcast Professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.